Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre evolução. Então a gente vai falar sobre Lamarck, sobre Darwin e sobre seleção natural. Essa é a aula 30 de vocês, está na página 49 da apostila volume 2. Bom, então vamos para as primeiras ideias, né? Então antigamente a gente tinha alguns filósofos que já estudavam, né, já tinham umas ideias de uma possibilidade de evolução. Né? Eles observaram que os grupos de animais obedeciam, né, um certo de padrão de construção. Né? Eles tinham um certo tipo de organização entre esses animais, né, para definir e classificar. Só que essas ideias, elas não passaram do terreno filosófico, tá? Porque no caso antigamente eles acreditavam muito mais na teoria criacionista, né? Então as crenças predominantes eram de que cada espécie animal e vegetal tivesse sido criada independentemente, né? Então essa era a interpretação literal das sagradas escrituras que eles tinham. E essa questão permaneceu nesse estado até o século XVIII. Tá? Então eles tinham uma teoria criacionista, onde cada ser foi criado da forma como é. Né? Eles não desenvolvem, eles não têm nenhum tipo de adaptação, e nenhum animal evoluiu de outro animal. Tá? A teoria deles era bem simples. Após isso, a gente teve a teoria de Lamarck. Né? Lamarck foi um naturalista francês, ele foi o primeiro a propor uma teoria sintética da evolução. Então, Lamarck, além desses outros filósofos que eu já disse para vocês, Lamarck ele foi o que teve uma teoria mais elaborada, né? Que conseguiu trazer um estudo mais elaborado. Então, a teoria dele foi publicada em 1809 no livro Filosofia Zoológica, e ele dizia que as formas de vida mais simples surgem a partir da matéria inanimada, né, por geração espontânea, e progridem a um estado de maior complexidade e perfeição. Na teoria do Lamarck, ele sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente, ou seja, se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar a esse ambiente. Então ele criou duas leis. Né? Ele criou a lei do uso e desuso, que é uma lei que falava sobre o processo de adaptação ao meio. Tá? Então ele falava, por exemplo, que um animal, ao usar determinadas partes do corpo, do organismo dele, fazia com que esse organismo, que esse órgão, né, se desenvolvesse mais. E o desuso fazia com que esse órgão se atrofiasse. No caso aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês, que é o exemplo mais básico da teoria de Lamarck. Ele falava sobre as girafas. Ele falava que, por exemplo, quando a girafa não conseguia se alimentar de um ambiente mais baixo, ela tinha que recorrer às árvores. E no caso, elas tinham, a maior parte delas tinham o pescoço bem curto, e como elas precisavam chegar até os galhos das árvores para comer as folhas, elas começaram a esticar o pescoço delas. Né? Então, por elas usarem muito esse pescoço, elas conseguiram esticar o pescoço. E no caso, por exemplo, se elas tivessem um órgão que ela não usasse muito, esse órgão ia atrofiar. Então, assim, ele supôs que por exemplo, a necessidade de respirar na atmosfera teria feito aparecer os pulmões nos peixes. Tá? Então, no caso, foi a partir daí que ele conseguiu vincular a evolução. Né? Ele disse, por exemplo, que os peixes conseguiram sair da água porque eles precisavam, né, respirar na atmosfera. Então, eles foram, como eles tinham essa necessidade, eles desenvolveram, né, as brânquias foram se desenvolvendo para ter uma respiração pulmonar. E a mesma coisa aqui na girafa, por elas utilizarem muito o pescoço para conseguir chegar, por exemplo, a um galho mais alto, ela conseguiu esticar esse pescoço. Tá? Então a lei do uso e do desuso diz isso, que determinada parte do corpo, se ele utilizar muito, ela vai desenvolver. Se não utilizar muito essa parte do corpo, ela vai atrofiar. A outra lei que ele formulou foi a lei da transição dos caracteres adquiridos. Né? Então essas alterações do corpo no organismo provocadas pelo uso e pelo desuso, elas seriam transmitidas aos seus descendentes. Né? Então, por exemplo, as aves aquáticas, como essa daqui que eu trouxe no exemplo para vocês, elas teriam se tornado pernaltas. Né? Pernaltas quer dizer que elas têm essas pernas grandes, né? Que elas conseguem ficar sob a água. Devido ao esforço que elas faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as pernas durante as penas, né, durante a locomoção na água. Então, o mesmo exemplo que eu dei para vocês da girafa, ele deu esse exemplo aqui nessas aves, né, porque elas precisavam ficar sob a água, elas não poderiam por exemplo, molhar as pernas, molhar as penas, então elas esticaram as pernas para que conseguisse ficar sob a água. E no caso, essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ele quer dizer que, por exemplo, todas essas aves que conseguiram esticar as pernas, elas passariam essas características para os próximos descendentes. No caso da girafa também. Todas elas que conseguiram esticar o pescoço conseguiriam passar isso para os descendentes, ou seja, para os seus filhotes. Só que no caso das explicações do Lamarck, elas eram bastante coerentes, né? Mas ela não era inteiramente comprovada. Né? A lei do uso e do desuso dos órgãos ela é verdadeira. Né? Por exemplo, se a gente fizer uma observação na natureza, a gente pode confirmar. Por exemplo, se a gente treina muito, né, no caso dos atletas, se eles treinam muito os seus músculos, obviamente os músculos vão se desenvolver. Ou seja, a lei do uso e do desuso ela está sendo aplicada aí. Então, por exemplo, um músculo que ele está sendo treinado frequentemente, ele vai crescer, ele vai desenvolver.
Porém, o que abalou a teoria do Lamarck foi que essa transmissão, né, dos caracteres adquiridos, ela não ocorria, né? Por exemplo, ele dá um exemplo muito, a gente tem um exemplo muito clássico que é, por exemplo, os cães da raça Fox Terrier. Né, esses cães, geralmente, sempre quando eles nascem, no caso as pessoas cortam o rabinho desses cachorros, né, deixando eles com o rabo bem curtinho. Só que essa característica do rabinho curtinho, ela não é passada adiante. Ou seja, não é porque eu cortei o rabinho desse cachorro que o filho dele também vai ter o rabinho curto. É pelo contrário, na verdade o filho dele vai nascer com o rabo também, só que ele vai ser cortado, né, por essa cultura de cortar o rabo mesmo, dos cachorros. E no caso a gente tem vários exemplos, por exemplo, um atleta que treina muito o seu músculo, ele fica super bombado, super forte. Ele não vai passar isso pro filho dele, o filho dele não vai nascer bombado, né, não vai nascer super forte. Então, no caso, essa teoria, a teoria do Lamarck, ela caiu em desuso por isso. Ele foi muito importante porque ele conseguiu entender algumas coisas sobre evolução, a lei do uso e do desuso é uma lei legal, só que ele não conseguiu, no caso, não poderia ter a transmissão dessas características adiante, né? Então ele já teve uma primeira ideia de como que funcionava a evolução. Depois disso veio Darwin, né? O Charles Darwin, que nasceu lá em 1809 e morreu em 1882, ele era naturalista inglês e ele desenvolveu uma teoria evolutiva que é baseada, que é a base, né, da moderna teoria sintética que a gente tem hoje, que é a teoria da seleção natural. Então, segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, né, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Né? Então ele dizia o seguinte: os animais que são melhores adaptados, ou seja, por exemplo, um animal que mora num ambiente frio, um animal que se adaptou melhor ao frio, ele vai conseguir sobreviver por mais tempo e ele vai conseguir ter filhotes e passar as características genéticas dele para o filho. Já o animal, por exemplo, que não conseguiu suportar o frio, ele vai morrer e não vai passar os genes adiante. Então, aos 22 anos, lá em 1831, o Diver fez uma viagem de aproximadamente 5 anos em busca de respostas ao redor do mundo. Né? Inclusive, ele foi para a ilha de Galápagos, né? E lá ele conseguiu observar várias tartarugas, né? Vários répteis, né? E ele conseguiu fazer vários estudos lá. E ele estudou vários outros artigos de outros filósofos também, inclusive, né, os estudos de Lamarck, e ele observou, né, através desses estudos e conseguiu definir como que seria, no caso, a evolução a partir dessas observações que ele fez através da viagem. Então ele não fez isso aleatoriamente, né? No caso, ele sempre estudou através dos outros artigos de outros filósofos, através dos estudos de Lamarck, e a partir disso que ele conseguiu desenvolver alguns argumentos baseados nas descobertas que ele fez da viagem dele. Então, quais foram, né, as descobertas? Né? Então, ele fez várias, na verdade. Né? Então, lá, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. O que ele quis dizer? Por exemplo, os humanos. Todos nós somos da mesma espécie, né? Só que todos nós temos algumas diferenças. A gente tem cores de cabelo diferentes, olhos diferentes, formato do nariz diferente, altura diferente, tamanho diferente. Então, todas as pessoas, no caso dos humanos, mesmo eles sendo da mesma espécie, a gente vai ter algumas variações de caracteres que vai ser diferente de uma pessoa para outra. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, né, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Ou seja, ele constatou, através dos estudos dele, que existe uma alta taxa de mortalidade. Né? Por exemplo, todos os organismos vivos têm uma capacidade muito grande de reprodução, mas nem todos os filhotes sobrevivem. Então, o número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações, exatamente por isso, né? Porque devido à seleção natural, devido aos predadores, né? Os filhotes eles não conseguem se desenvolver até a idade adulta, né? Então, vários filhotes morrem. Assim, há uma grande luta, né, pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos vão atingir essa maturidade, né? O que vai manter constante o número dos indivíduos dessa espécie. Outros pontos que ele definiu seria o seguinte: na luta pela vida, os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem teriam maiores chances de sobreviver, quanto comparados aos organismos com variações menos favoráveis, que é o exemplo que eu disse para vocês, um animal que vive em um ambiente gelado. Se ele tem bastante pelo, se ele tem uma adaptação legal para viver naquele ambiente, obviamente ele vai conseguir viver e vai conseguir ter uma prole, né, vários filhotes e conseguir passar o gene dele adiante. Agora, os animais que vivem nesse mesmo ambiente, mas não têm muitos pelos, não são adaptados para isso, obviamente eles vão morrer e não vão passar os genes deles para frente. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar os descendentes, né? Como há a transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam essas variações vantajosas.
Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação desses ao meio. Uma outra coisa que ele observou também foi que dentro de uma mesma espécie tem essas variações que eu disse para vocês, né, como por exemplo na espécie, né, dos humanos. Então cada animal vai ter uma diferenciação, mesmo fazendo parte da mesma espécie. Então essas pequenas diferenças poderiam contribuir para uma sobrevivência ou também dificultá-las, né? Assim essas variações favoráveis tendem a se acumular dentro de uma espécie, enquanto as variações desfavoráveis tendem a desaparecer. Então, dentro dos estudos que ele fez, ele conseguiu estudar alguns pássaros da família dos fringilídeos, né? E esses pássaros, ele percebeu que todos eles são da mesma espécie, né? Eles são todos da mesma espécie, eles conseguem se reproduzir entre si, só que cada um tinha uma adaptação diferente no bico, né? Alguns tinham lá bicos pequenos, né, que seriam ideais para comer insetos, outros para comer cactos, sementes, insetos, sementes, frutos, né? Então, cada um tem um bico diferente, adaptado para o tipo de alimentação do ambiente onde ele vive. Mas todos esses pássaros aqui são da mesma espécie. Mas desde que dessas variações favoráveis fossem hereditárias, né, elas seriam acumuladas de uma tal maneira que, após muitas gerações, esses indivíduos com essas características diferentes poderiam construir uma nova espécie. Então, por exemplo, se a gente tem esse passarinho aqui com esse bico maior que é para comer sementes, se ele tem uma variação muito diferente dos outros e ele consegue passar isso adiante, ele pode construir um novo tipo de espécie, né? Então é por isso que a gente tem vários tipos de espécies de animais, e dentro de várias dessas espécies a gente tem várias variações, tá? O exemplo mais típico é no caso dos humanos, que, igual eu falei para vocês. Todos temos, né, características físicas diferentes um do outro, né? Seja na voz, na cor do olho, na cor do cabelo, na altura, né? Então a gente é da mesma espécie, mas a gente tem características diferentes. Então a seleção natural foi o ponto crucial da teoria da evolução de Darwin, né? A ação da seleção natural, ela consiste em selecionar indivíduos mais adaptados e determina condições ecológicas, né? Eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente. Então, no caso, ele botou a teoria de Lamarck no chão, né? Na verdade, a teoria de Lamarck ele conseguiu identificar que ela realmente não é o que deveria ser, né? Então, junto aqui com a teoria que a gente vai ver aqui para frente, que é a teoria neodarwinista, a gente vai entender o seguinte: esses animais aqui, por exemplo, as girafas, não é porque elas estavam usando o pescoço dela para conseguir alcançar uma árvore que o pescoço ia esticar, né? Não é isso que aconteceu. Na verdade, é o seguinte: existiam girafas com pescoços longos e existiam girafas com pescoços curtos. No caso, essas que tinham pescoço curto morreram porque não tinha alimento suficiente para elas, e as que tinham pescoço longo conseguiam alcançar as árvores e conseguiu passar o gene delas adiante. Então é por isso que todas as girafas que a gente tem hoje em dia são girafas do pescoço longo, né? Porque todas elas derivam de uma girafa ancestral que tinha esse pescoço longo, tá? Então, no caso ele conseguiu diferenciar isso da teoria de Lamarck. Outra coisa muito importante, né, que a gente estava falando em relação às características físicas dos animais, mesmo eles pertencendo, né, a uma mesma espécie, é que essas características podem favorecer ou desfavorecer esses animais. Aqui a gente tem um exemplo muito básico, né? A gente tem uma população aqui de ratos. Essa população ela tem são da mesma espécie, mas alguns são pretos e outros são amarelos. Né? Devido a essa variação genética aqui, alguns ratos não vão sobreviver. Por quê? Porque eles estão num ambiente aqui, no caso aqui eles estão numa rocha negra. Né? Como essa rocha ela é preta, os ratos que também são pretos, eles vão ficar menos visíveis para uma águia que vai caçar esses ratos. Né? Então todos os ratinhos que estão mais destacados aqui, que são os amarelinhos, eles vão ser caçados. Né? E automaticamente os ratinhos pretos vão se reproduzir e fazer mais descendentes dos ratinhos pretos, né? Fazendo com que os ratinhos amarelos praticamente não tenham mais, né? Praticamente sumam. Exatamente por quê? Porque o ambiente desfavoreceu os ratinhos amarelos. Né? Como o ambiente aqui é um ambiente escuro, os ratinhos que também são escuros são mais favoráveis, porque eles não são tão perceptíveis à visão da águia. Tá? Então, no caso, esse exemplo aqui é muito básico para vocês entenderem como que essas características estão relacionadas com a seleção natural. A seleção natural nada mais é do que esse exemplo. No caso, esses ratinhos que são amarelos, eles são desfavorecidos por viver nesse ambiente negro. Né? No caso, nesse ambiente, por ele ser escuro, os ratinhos pretos são mais favorecidos. Tá? Então, no caso, a seleção natural é isso. São os animais que vão predar os outros animais que têm essas características são desfavoráveis, e os que têm as características favoráveis vão permanecer e no caso, passar adiante os genes deles.
Então, o neodarwinismo, ele nada mais é do que a teoria de Darwin, mais a junção de evidências genéticas que a gente tem, evidências modernas, né, genéticas. Então, a gente utiliza os conhecimentos de gene, de cromossomo e de mutação e aplica, né, as fontes variáveis, né, de Darwin. Então, o que a gente quer dizer? Quer dizer que, no caso, essa evolução, ela não ocorre, na verdade, ela é meio que aleatória, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem essa população de ratinhos amarelos e ratinhos pretos. Como surgiu esses ratinhos amarelos? Como surgiu esses ratinhos pretos? Né, eles surgem através do cruzamento, né, através do cruzamento de genes. E às vezes o cruzamento desses genes vai favorecer ou não esse ser novo que vai surgir. Tá? Então, no caso do neodarwinismo, nada mais é do que a junção da teoria de Darwin com a junção do conhecimento relacionado à genética, né, aos genes. Tá? E no caso do neodarwinismo, ele surgiu exatamente para responder essas dúvidas que a gente tinha de como surgem esses seres mais adaptados, né? E como eu disse para vocês, eles surgem aleatoriamente, né? A mutação é aleatória. Né? Então, igual eu disse para vocês em relação às girafas lá atrás, como surgiu a girafa de pescoço grande, como surgiu a girafa de pescoço pequeno, né? Essa mutação genética ela é aleatória, né? No caso, a gente, por exemplo, juntou duas girafas aqui de pescoço curto e, né, aleatoriamente, a gente teve uma girafa de pescoço longo como um filhote, né? E essa girafa de pescoço longo, ela teve uma adaptação melhor ao ambiente que ela vive e ela passou o gene dela adiante. Então, essas mutações, essas alterações genéticas, elas são aleatórias, tá? Elas não ocorrem com uma maneira muito específica, né? Bom, e na aula de hoje foi isso. Então a gente viu um pouquinho sobre as teorias de evolução, a gente viu a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin e o neodarwinismo, né, que é a junção da teoria de Darwin com os conhecimentos de genética. Então eu gostaria que vocês fizessem agora os exercícios dessa aula na página 52 e os adicionais do 130 ao 138, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar no meu WhatsApp ou mandar por e-mail para mim. Então até a próxima aula, pessoal!